Estamos ao vivo. Tudo bem com vocês? Vamos ver se as coisas acontecem. Pronto. Vamos ver se começa tudo de novo. Entrou, vou acenar, vou convidá-la. Oi, troquei de aparelho. Evelyn. Oi, peraí que minha câmera tá virada. Aê, agora tá me vendo? Eu não, mas o pessoal deve estar vendo você. Vocês estão Alguma me coisa. vendo, estão me ouvindo? Como é que tá aí, pessoal? E aí, pessoal? Bem, eu consigo ver você no computador, mas no meu celular não estou vendo. Então, sem problemas, a gente continua. Eu escuto você daqui, só que vai ter uma diferença. Não sei o que está acontecendo. Está atualizado, gente. Está tudo ok. O pessoal está te vendo. O que será que aconteceu? Aqui, ó. Ah, tá. No outro tá aparecendo. É, E pra você aí não tá. coisas de Lurdinha, De mas internet. está tudo bem. Não tem problema nenhum. Qual o áudio está ruim, Roberta? O meu ou da Regina? Meu Qual áudio. que tá que você tá tendo dificuldade de ouvir? Que eu troco o fone aqui, se for o caso. O meu. Gente, não sei explicar o que está vendo com o meu celular aqui. Eu mudei de aparelho. Eu tô recebendo a mensagem atrasada, mas o áudio tá chegando. Alguém mais tá com problema no áudio? Não, tá tudo bem, tá tranquilo, tá tudo bem. E a gente fica meio decepcionado quando essas coisas acontecem, né? É só a primeira vez que está aqui comigo, é complicado. Não, mas isso acontece, né? A gente é sujeito às tecnologias também, né? Elas pegam a gente de surpresa de vez em quando. Ok. Deixa eu ver se eu estou botando o áudio, o fone, o som melhor aqui do pessoal que andou reclamando. Tá. Alguém mais tá com problema no áudio aí, pessoal? Vai dando Isso. avisos aí pra gente poder melhorar. Para a gente poder chegar no sistema aqui. Ver se o meu som melhorou para vocês. Melhorou, pessoal? Não? Você não tá Alô? ouvindo nada ou tá atrasado? Eu Tá não ouvindo as sei, eu não estou duas, te, tá um pouco picotado, sol da Ruana. eu não tô te Melhorou, vendo. ó. Melhorou. Eu não estou te vendo. Eu não estou vendo você aqui na minha frente. Eu estou vendo você no computador que tem um atraso. Mas está tudo certo. Podemos ir em frente, depois a gente resolve o resto. A gente não vai parar um tema tão importante por causa de problemas técnicos. É a primeira vez que isso acontece, de eu fazer uma live e não conseguir falar ao vivo o convidado, a convidada. Todo mundo está falando que está tudo certo, o som está bem, a imagem está boa, e vamos que vamos. Então, antes de mais nada, agradecer, tá? Sempre por você ter aceito, tá? O convite prontamente para falar de algo que é encantador, esse transtorno de personalidade. Falei certo? Que é o Falou certo. narcisismo, que é o narcisismo. E eu
queria que você, primeiramente, você se apresentasse para a gente começar o nosso bate-papo. E se em algum momento, gente, a imagem ficar ruim, o som ficar ruim, eu peço a colaboração de vocês, antes de mais nada. Ela vai se apresentar e depois eu falo quem sou eu. A chata. Não, Fico não, ali, senhora. ó, fico ali. Boa noite, Bom, pessoal. Eu sou a Regina Camargo. Eu trabalho, né, nessa área efetivamente tá indo para o 4º ano agora. Sou uma sobrevivente de relacionamentos abusivos com narcisistas e mãe narcisista. Então, minha trajetória de vida começou com o primeiro relacionamento abusivo que eu tive, que depois quando eu saí dele, passei por um período grande de terapia para conseguir superar, me reorganizar. E nessa caminhada eu descobri a minha mãe. E foi mais uma caminhada para conseguir passar pelo processo de aceitação, para entender quem ela era. E só que eu não tive apoio, eu não tinha tantos Instagrams, né? Isso tem 10 anos. Não tinha tantos Instagrams que falavam sobre o assunto. Eu passei muita dificuldade no meu processo de aceitação, né? Das pessoas entenderem o que eu estava vivendo. Então, foi quando eu decidi abrir um Instagram para falar sobre o assunto, né? Eu queria ajudar as outras pessoas, né? Eu queria que as outras pessoas tivessem um lugar de acolhimento em que elas pudessem ser ouvidas, em que elas pudessem pelo menos entender basicamente o que elas estavam vivendo. E juntamente a isso eu comecei a estudar muito sobre o assunto, né? Fui fazer curso, fui me aprimorar, mas a base, infelizmente, hoje do transtorno de personalidade narcisista é a própria experiência, né? Os livros não, hoje a gente tem mais livros que falam mais especificamente sobre o comportamento do narcisista, mas o curso não te dá essa base, né? O curso não te dá a sensibilidade de entender o quanto o narcisista, mesmo sem gritar, sem alterar a voz, é capaz de destruir a vida de uma pessoa que está ao lado dele. Então, são 10 anos de caminhada, né? Do momento em que eu descobri e comecei a estudar, 3 anos em consultório, atendendo vítimas, 3 anos de Instagram. O Instagram tem um pouquinho mais, vai ter uns 3 anos e meio, 4 por aí. Porque eu comecei antes a falar do assunto até eu ter coragem de me impulsionar para o consultório. Eu tinha muito medo de fazer essa transição de carreira, né? Eu venho de outra formação, é na área da saúde também, mas eu tinha medo de fazer essa transição. E aí a pandemia, o lado bom da pandemia foi porque ou eu ia ficar sem dinheiro, sem nada na época. Então eu me lancei no consultório e eu venho há 3 anos atendendo pessoas, vítimas, tanto no consultório quanto aqui no Instagram. Quando eu posso, eu respondo, abro caixinhas diariamente, ou pelo menos tento abrir todos os dias para responder, tirar dúvidas e participar de lives. Agradeço imensamente o convite, Juana. Não, eu que agradeço. Eu que agradeço, né? Até porque a minha trajetória, eu não tive essa experiência. Eu também sou formada, eu sou psicóloga e me formei em 85. E é incrível, nunca tinha ouvido falar do transtorno ligado ao narcisismo, na minha formação. Eu vim descobrir isso através do trabalho, através do convívio. Há 3 anos atrás eu conhecia também uma profissional que faz atendimentos, a Lucy, e ela conversou comigo na época sobre o narcisismo. Nós chegamos a fazer 2 lives, está no YouTube. Na época eu não usava com tanta frequência o Instagram, eu fiz por lá. As coisas vão mudando, vão se atualizando. Eu também tenho formação em gerontologia e eu convido vocês, porque desde que eu resolvi falar um pouco sobre psicologia, sobre saúde, cuidar de quem cuida, que é o objetivo desse espaço, na qual eu estou trazendo vários outros temas, a intenção
é essa de estar compartilhando e convidando. Me foi surpresa saber que você teve essa vivência, essa experiência na pele, e não é fácil, pelo pouco conhecimento que eu tenho, mas o objetivo é realmente trazer profissionais, trazer histórias como a sua para que sejam compartilhadas. O pessoal que me segue, logicamente, eu convido vocês para entrarem no canal dela, conhecerem e vice-versa. Tudo bem, Adriano? Eu vou estar no dia 11 com o Adriano, no canal dele, falando também sobre um tema que já foi escolhido, mas eu não vou contar, não. Então, gente... Ó, Então, gente, narcisismo, né? A gente tem a história de Narciso, que se apaixonou pela própria imagem e que acabou morrendo porque ele não saía do lago em que ele se olhava eternamente, apaixonado por si próprio, pensando até que era outra pessoa, então ele não bebia, ele não comia, ele foi definhando. Esse termo de narcisista vem do Narciso mesmo? Ou é mito? Sim. Não, vem dessa história mesmo. Vem né? Da pessoa que está envolvida com ela mesma e se canta por ela mesma. Né? Ele tem certeza que ele é o melhor em tudo, que ele é o bom em tudo, e que ele é maravilhoso, que ele é lindo e que ele pode tudo. Vem dessa história mesmo, a base é essa história. Vem da dificuldade do próprio ser em estabelecer laços afetivos. Praticamente é isso. Ou de reconhecer o amor que vem de seus pais e de outras pessoas. Ele não reconhece esse sentimento, esse laço, e ele é único. Então, essa seria a base desse transtorno. O que se entende hoje na literatura é que a criança ela passa por um processo de desenvolvimento. Esse cérebro, né, da criança ele se desenvolve à medida que ela cresce. E na fase adulta se entende que a parte da empatia, que processa a empatia, não foi desenvolvida da forma como... empatia, compaixão, amor, não se desenvolveu da forma como deveria se desenvolver. Só que ela também vem, esse é o aspecto fisiológico, né, do corpo em si, do cérebro. Mas aí tem dois fatores, a genética e o ambiente. Então, normalmente, sim, todos os casos, eu tenho um abusador por trás. Eu tenho um narcisista atrás, na criação. Né? Que ele aprende ele tem o estímulo da genética e ele tem o estímulo do ambiente. Sendo o ambiente muito mais pesado para definir esse transtorno, para desencadear esse transtorno, justamente pelo exemplo. Né? A criança aprende pelo exemplo, a criança... ela é negligenciada, ela sofre abuso de alguma forma, e aí ela corre esse risco pela genética que ela já tem de desencadear o transtorno na fase adulta. Mas ela vai demonstrar, ela vai dar sintomas, entre aspas, desse processo, tanto na infância quanto na adolescência. Correto. Mas você mesmo falou, né? Quer dizer, você já tinha uma mãe narcisista, entrou num relacionamento abusivo e depois você descobriu que a sua mãe era assim. Então, é tão difícil da gente identificar, ou é porque a imagem da mãe é uma coisa mais sagrada, que a gente olha, não, isso aí não, ela é assim mesmo, essa personalidade, não tem nada a ver, a louca sou eu, a errada sou eu mesmo. É por aí, quer dizer, a gente não reconhece os sintomas, a gente não busca essa ajuda. Como é que foi esse processo? Eu fiquei curiosa. Juana, falar sobre mãe é um tema muito complexo e um tabu na nossa sociedade, né? Já começa por aí. Então, assim, a mãe é sagrada, não, ela está fazendo isso porque ela te ama, releva, sua mãe é difícil. Foram coisas que eu ouvi durante a minha adolescência, principalmente durante a minha adolescência. E, em contrapartida, tem a mãe, que é ela quem cria, né? Então,
ela é que faz todo esse estímulo de crenças, todo esse estímulo de influência sobre a criança. Então, a criança, ela não tem outra referência. A referência é o lar em que ela está. Né? Então, ela vê a mãe fazendo aquilo, ela acredita que a mãe está certa, que é aquilo que é amor. Né? Ela recebe todo aquele cuidado como amor, só que ela não se sente amada. Mas aí, ao não se sentir amada, ela não entende que o que ela está recebendo é abuso. Ela acha que a culpa é dela. E ela sempre é acusada, né? Igual, eu sou filha única, então eu era o bode expiatório e o dourado ao mesmo tempo. Quando eu estava fazendo tudo que minha mãe queria, eu era ótima, eu era maravilhosa, eu ganhava tudo. Quando eu me rebelava, ganhar alguma coisa, quando eu negava alguma coisa, ela me punia. E, assim, eu sou de uma geração, infelizmente, da violência, da agressão física. Eu apanhava e não era uma pintada, eu era praticamente espancada. Então, e eu sempre era inconveniente, não vai na casa dos outros porque você está sendo inconveniente. Tudo que eu falava era criticado, eu recebia muitas críticas. Tudo que eu fazia eu tinha que falar, e tudo que acontecia de errado, a culpa era minha também. Né? Eu que não me esforcei, eu que não prestei atenção, eu que... então, assim, eu tinha medo da minha mãe, eu não tinha respeito, eu tinha medo dela. Né? Porque tudo eu era culpada e eu ia apanhar muito, ou eu era, nossa, tá ótimo, mas eu não sabia onde estava esse equilíbrio, eu não sabia quem Você não sabia o que ia acontecer, então isso que ia acontecer. Essa situação. Eu cresci não, pode falar. Desculpa. Então, eu cresci nesse sistema sem saber, assim, eu sentia que tinha algo errado entre eu e minha mãe. Né? Eu sentia que não tinha cumplicidade, não tinha vínculo, não tinha apego, eu tinha medo de contar as coisas para minha mãe. E na adolescência isso ficou mais forte, porque eu tendo a ser uma pessoa que confronta. Né? Foi uma coisa que eu tive que trabalhar ao longo da minha vida, de não sair batendo de frente com o que eu recebia. A me calar às vezes, porque não adianta discutir. Mas com a minha mãe, na adolescência, eu batia de frente. Eu batia a boca com ela, eu apontava o dedo, eu apanhava sabendo que eu estava certa, mas eu não abria mão da minha decisão. Alguém está perguntando se minha mãe ainda é viva. Sim, minha mãe ainda é viva. Então, eu sofri muito, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu sabia que... Só que assim, ninguém fala sobre a figura da mãe, ninguém pode falar que tem uma mãe abusiva. Ninguém pode... se eu reclamo da minha mãe para alguém vai proteger a minha mãe ao invés de me proteger. Né? Alguém vai... As pessoas tendem a proteger a imagem do materno. Então, isso foi me angustiando. Quando eu comecei a me relacionar, que eu me casei, eu casei para fugir. Eu casei porque eu não suportava mais viver com a minha mãe. E casei com um abusador, casei com um narcisista. Com 9 meses ele me agrediu, eu encerrei o casamento ali e voltei para dentro da casa da minha mãe com uma mão na frente e outra atrás, porque ele tirou tudo que eu tinha. E eu tive que viver isso e fui para terapia, porque o cara tinha me ameaçado de morte, eu tinha pavor de sair, eu não pisava na rua. E eu fui para terapia e lá, à medida que eu fui entendendo o que eu estava vivendo, eu fui percebendo que o meu relacionamento com a minha mãe não era saudável. Era um relacionamento disfuncional. Anos depois, quando começou esse boom do transtorno, a minha terapeuta mandou um vídeo para mim sobre narcisismo materno e só falou assim, veja se você se identifica. E naquele momento, ao assistir o vídeo, foi como se um peso tivesse sido tirado das minhas costas. Pela primeira vez eu pude dar nome para o que eu vivia. Até ali eu não sabia, eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia, eu achava que a culpada era eu. Então eu me martirizava, eu me punia, eu tentava manter um mínimo de convívio com ela e eu não conseguia. A partir do momento em que eu assisti aquele vídeo, que eu vi que tinha um nome, que eu vi que a culpa não era minha, eu tirei um peso das minhas costas. Aí foi um processo de aceitar isso. Correto.
um determinado momento que você falou que você era o bode e o dourado, Uhum. né? Quer dizer, então, eu sei o que significa. Quando você tem 2 filhos ou 3 filhos, você destaca sempre aquele perfeitinho e ele é idolatrado o tempo todo, e sempre tem aquele que é o bode, o culpado de tudo. Você era 2 em 1. Então, você vivia nesse desequilíbrio o tempo todo. Quer dizer, é estranho isso. É estranho isso. Isso pode acontecer com famílias com 3, 4 irmãos, ter nomeado uma única filha, um único filho, 2 em 1, nesse caso, o bode e o dourado, e os outros simplesmente estão ali vivendo o dia a dia e não são nem perfeitos, também não são nem o bode, no caso. Eu já vi todas as configurações, Ana. Eu já vi famílias que têm muito definido o bode expiatório e o filho dourado. Eu já vi famílias em que um só é os dois e o resto são ignorados. Não deixa de ser um abuso, mas não são atacados. Eu já vi onde o bode expiatório e o filho dourado tende a ser mais bode expiatório, o outro tende a ser mais filho dourado, mas pode haver uma transição dependendo da situação. Tem todas as configurações. Agora, normalmente, quando é filho único, quando a mãe só tem aquele filho, ele transita entre os 2 papéis. Entre o bode expiatório e o filho dourado, diante da submissão, né, da mãe. Se eu faço tudo o que minha mãe quer e se eu abaixo a cabeça porque ela está querendo, eu vou ganhar tudo e eu vou ser aprovado em tudo. Se eu começo a confrontar, se eu começo a questionar, eu viro o bode expiatório. E tem outra também, tem uma ilusão, né? As pessoas, assim, quem tem irmãos e está no papel de bode expiatório, ele tem uma ilusão de achar que o filho dourado é privilegiado, ganha tudo, pode tudo, e não tipo assim, que ele não sofre. O filho dourado sofre de outra maneira, né? Ele sofre pela negligência de não ter estabelecido limites com ele, por exemplo, dele não ter sido orientado da maneira correta, ele também não recebe amor. Esse amor que o bode expiatório às vezes acredita que o filho dourado recebe, não é amor, né? É apenas essa triangulação que a mãe faz entre os 2 filhos, justamente para gerar conflito entre os filhos, para que eles sejam rivais, não amigos. Então, o filho dourado também sofre, o filho dourado também é uma vítima daquela mãe, só que de maneira diferente. E às vezes o filho que é bode expiatório não entende isso, acha que o outro é privilegiado, que o outro está ganhando tudo, que o outro pode tudo e que ele não tem nada. Na verdade, esse ganhar tudo tem um preço também para ele como filho dourado. E se esse filho dourado, em algum momento, disser não para a mãe ou começar a confrontar a mãe sobre o comportamento dela, ele também vai virar bode expiatório. Né? Ele deixa de ser filho dourado e vira bode expiatório. Isso também acontece. Entendi. Para quem está entrando agora, gente, eu não sei o que aconteceu aqui no meu Instagram, eu não estou vendo a nossa convidada, eu estou conversando comigo mesma, só ouvindo o som, então eu estou acompanhando a live no computador, na qual está aparecendo nós duas, com algum atraso, mas pelo menos é uma referência. Então, de vez em quando eu estou ali, ó, de olho ali, tá? É só uma justificativa para vocês, que foi o jeito que eu consegui. Coisas do Instagram, porque está atualizado, nunca tinha acontecido isso, e vão ver na hora de salvar, se eu consigo salvar a live com nós duas juntas, sou eu aqui sozinha. Aí a gente vai ser obrigada a marcar outra, né? Mas a gente marca quantas lives precisarem. Para ver se dá certo. Eu não sei o que aconteceu, né? Não sei o que aconteceu. Agora, para o pessoal que está viajando aqui, que eu estou vendo que tem bastante gente, eu acredito, tem um comentário interessante até, deixa eu ver se eu consigo localizar, antes de fazer a minha próxima pergunta. A Kátia está dizendo que esse assunto é bastante importante. Obrigado, Kátia. Já vi que você tem uma pergunta ali. Deixa eu ver um comentário que apareceu aqui. Eu acho que é da Feitosa.
Ela escreveu alguma coisa assim. Aqui, ó. Eu, por falta de presença paterna, acho que fiquei muito mais vulnerável ao relacionamento com um homem narcisista. Ele me protegia, me oferecia todo o amor que eu talvez não tive. No descarte e descobri, vamos ver se ela continua aqui embaixo, ela se apegou ao love bombing na conquista, foi isso. Ok. A Kátia está perguntando como é que está o seu relacionamento com a sua mãe nos dias de hoje, agora que você já tem um fechamento na sua cabeça. Vocês têm contato? Não, é contato zero. Minha mãe está num nível bem alto de transtorno narcisista. Durante esse período, né, 8 anos, eu tentei ter um mínimo contato com ela, utilizando a técnica pedra cinza. O que é essa técnica? É você não dar espaço para que o narcisista te ataque, te invalide, você dá respostas neutras, não deixa a conversa se alongar. Então eu tentei utilizar dessa técnica, mas não funcionou. Não é que não funcionou, funcionava. Mas a minha mãe é uma pessoa muito perversa, muito cruel. E então ela dava aquelas alfinetadas sutis que eu conseguia relevar e tudo, até o dia que eu morava em uma casa que era dela, né, que ela tinha abandonado, eu fui morar nessa casa, e ela virou para mim e falou, e eu falei para ela, a senhora está me dando essa casa, mas isso não quer dizer que a gente vai ter um convívio. Isso aqui não é uma compra, a senhora não está me comprando. Não, não é isso, você é minha única filha, você também tem direito e tudo. E eu fui para essa casa, porque eu morava de aluguel, eu falei, mais fácil eu estar aqui, me organizar melhor, para depois eu sair para algo meu. E aí, no Dia das Mães de 2021, ela mandou mensagem por volta de 1h da tarde, falando que se eu não tive a capacidade de mandar parabéns para ela pelo Dia das Mães, que eu não merecia ser herdeira dela, que ela queria a casa de volta, e que ela, se ela quisesse, ela podia até vender a casa e torrar o dinheiro. Assim, 1h da tarde, né? Quer dizer, o dia vai até meia-noite, 1h da tarde ela mandou essa mensagem. Aí eu fui e respondi para ela que eu não ia sair, porque assim, ela já tinha me expulsado uma vez, então ela estava me expulsando pela segunda vez, né? Falei que ela não ia fazer comigo mesmo o que ela tinha feito, que eu ia sair sim, mas que eu ia sair no meu tempo, que eu ia me organizar para sair. E ela foi e me deu um prazo X lá, e eu falei para ela, não vou cumprir esse prazo, eu vou sair a hora que eu puder. Se a senhora quiser, pode entrar na justiça, pedir a casa de volta, mas eu vou sair, eu não vou sair daqui com uma mão na frente e outra atrás, da forma que eu saí há 8 anos atrás. E eu me organizei e saí, e foi quando eu realmente abandonei a técnica pedra cinza e comecei o contato zero. Isso tem... encerrei 2 anos. 2 anos de contato zero. 2 anos já de contato zero. Mudei, não deixei endereço, não avisei nada. Não sabe. Não. Agora, me tira uma dúvida, Regina. O que acontece? No seu caso, você estava num relacionamento narcisista com a sua mãe, você se envolveu com um homem, casou, narcisista. Eu estou vendo aqui um depoimento, se não me engano, tem outro também, dizendo que filha de narcisista, também casada há 20 anos com um narcisista. O que acontece nesse círculo que a pessoa que é vítima, é uma vítima do narcisismo, tanto é que é o nome do seu canal, e eu peço quem não a está seguindo, está me seguindo, faça para conhecer o trabalho dela, mesmo que você não tenha esse caso, você pode conhecer alguém que está vivendo, a gente já vai falar de características já. O que faz uma pessoa que já convive com um narcisista, independente de já estar diagnosticada ou não, de se envolver com outra pessoa, seja um marido, às vezes uma esposa, porque o narcisismo, gente, não é só mães, existem pais, existem filhos, existem
patrões no trabalho, existe de Amigos. todo jeito, amigos e etc. Como é que é esse envolvimento? Eu já estou numa situação difícil e caso E eu me coloco em outra. o mesmo padrão, quer dizer, Mesmo padrão. mesma coisa. É porque a gente reproduz aquilo que a gente recebe. Né? Se eu não entendo o que eu vivi, se eu não entendo que minha família é disfuncional, que minha mãe é narcisista, que tudo que aquilo que eu recebi não era amor, era controle, era posse, era tudo menos amor, a tendência é eu repetir aquilo, porque eu não sei o que é saudável. Né? Eu recebi aquilo dos meus pais ou da minha mãe, ou, por exemplo, igual o caso de uma seguidora aí que falou que por falta do pai ela acabou se envolvendo com o narcisista. Eu não sei o que é ser cuidada de verdade, eu não sei o que é ser amada de verdade. Eu não recebi proteção, segurança, eu não sei o que isso significa. Tudo que eu tenho é a referência daquele núcleo familiar em que eu cresci. Então, quando o narcisista vem com love bomb, o que é o love bomb? É quando eu dou total atenção para a vítima. Quando a vítima se torna o meu universo, o meu mundo. Tudo eu faço, eu respiro por ela. Só que é uma coisa tão absurda, né? Só que, como a gente nunca recebeu isso, né? Como eu nunca fui amada, eu fico encantada. É o príncipe encantado chegando no cavalo branco para me salvar do que eu vivo. O cara me ouve, o cara me ama, ele manda flores, ele me visita no meu trabalho, ele conversa comigo das 7 horas da manhã até a hora que eu fecho os olhos para dormir. Ele está presente 100% do tempo, coisa que eu nunca recebi na minha vida, só pode ser o príncipe. A ilusão da gente é essa. Né? E aí ele entrega esse love bomb e tem mais coisa, por exemplo. O narcisista ele é capaz de observar tanto aquilo que falta, né? Tanto aquilo que ele sabe que você deseja como manipulador, vítima, né? Quanto as coisas que você não aceita. Ele percebe isso, ele é extremamente observador. Então, nesse love bomb, ele vai entregar exatamente aquilo que você deseja. Todo o seu sonho de casamento, de namoro, de amor, ele vai entregar do jeitinho que você espera. Ele vai ser o parceiro ideal, ele vai gostar das mesmas coisas que você, ele vai concordar com tudo que você fala, ele vai estar 100% presente. Ele não tem um defeito, ele não tem um problema, ele é a pessoa ali que você pode ter do seu lado. Aí esse love bomb faz você entrar nesse relacionamento de cabeça. Porque você se apaixona, é encantador, é apaixonante o que eles fazem. E aí eu entro de cabeça nesse relacionamento. Tudo que ele faz é por mim, ele pensa em mim o tempo todo. Só que o love bomb tem prazo de duração. Né? A hora que o narcisista percebe que a vítima já está envolvida o suficiente, ele começa a alfinetar, a provocar. É uma teia. Então, se eu não tenho referência do que é amor, cuidado, do que é uma vida real de relacionamento, as chances de eu entrar no relacionamento narcisista são maiores. E, normalmente, a pessoa só descobre os pais ou alguém, né, da sua criação que é narcisista ou abusador depois que ela passa por um relacionamento. E mulheres tendem a descobrir depois que elas são mães. A maioria das mulheres descobrem o narcisismo materno quando elas se tornam mães também. Ou após um relacionamento com o abusador, ou quando se tornam mães. É muito comum, muito comum. Você sendo filha de uma narcisista, você só tem aquele exemplo com uma figura materna, porque você é tolhida de ir na casa de outras pessoas, de se relacionar com outras pessoas, aí acontece de você se tornar mãe. Há o risco de você repetir os mesmos padrões que você foi criada com o seu bebê? Sim, padrões. Sim. Se eu não ressignifiquei, eu posso reproduzir padrões, sem ser narcisista. Aí eu vou estar sendo uma pessoa abusiva. Eu vou estar sendo abusiva. Eu não vou estar sendo narcisista. Mas se eu não ressignificar, por exemplo, a forma de correção, por exemplo, vamos dar um exemplo que eu falei aqui. Eu apanhei muito na minha infância. Tudo para minha mãe de correção era violência física. Era apanhar, era cinto, era fio de chuveiro, sabe? Da mangueirinha do chuveiro.
Eu fiquei ajoelhada no milho uma vez. Então, assim, tudo para ela, a correção era física. Eu me tornando mãe, eu poderia reproduzir essa violência física no meu filho, achando que é isso que vai resolver, que é isso que vai corrigir o meu filho. E aí na correção eu vou estar sendo abusiva. Sim, mas tem uma diferença. Você não tendo esse transtorno, mesmo tendo esse padrão que você comece a repetir, você vai ter empatia, você vai ter conexão com aquela criança, você vai ter compaixão, vai se sentir culpada depois de ter feito alguma coisa. Quer dizer, alguma coisa muda nesse relacionamento que você não tinha, porque o narcisista, se ele não quer deixou de fazer, ele não sente culpa. Não quer dizer assim que ao reproduzir um comportamento, um padrão com a criança, não quer dizer que eu não vá me sentir mal. Essa que é a questão. Isso. Às vezes eu reproduzo com o meu filho, mas ali, 2 segundos depois, aquilo bate e eu falo, por que eu fiz isso? Por que eu puni meu filho dessa forma? E aí é a hora que começa o questionamento. Por que exatamente pela empatia. Por ter empatia, aquilo vai ressoar de outra forma. Narcisista não, ele bate, a mãe, né? A mãe narcisista, ela agride, ela achando que ela tem esse direito por ser mãe, e pra ela tá tudo certo. Eu tô chorando, eu tô implorando pra ela parar, então eu já consegui o que eu queria. A mãe não, a mãe que tá só reproduzindo o padrão, ela vai se sentir mal de ter feito o que ela fez. Ela vai procurar respostas de outra forma. Mesmo que ela tenha avançado ali num comportamento que depois gerou essa remorso, esse arrependimento, ela vai atrás de respostas. Ela vai procurar outros meios de educar o filho dela. A mãe narcisista não. Ela pode até falar assim, eu fui criada assim e reproduzi. Simplesmente reproduzi. E essa culpa pode virar pedido de desculpa, de perdão, através de agrados, de presentes, de vestidinhos, de sapatinhos, de passeios, de bolinho, docinhos? Quer dizer, eu não sou narcisista, eu repeti um padrão porque minha mãe era narcisista, por exemplo, e eu me senti culpada. Então agora, uma forma de eu pedir perdão poxa, me desculpa, filha, olha, o que eu comprei para você, e a criança ficar confusa nesse sentido, pode ser uma maneira ou ela consegue verbalizar ou consegue através de objetos. A tendência da mãe empática é conversar. Ela vai conversar com o filho, ela vai se desculpar, ela vai pedir perdão pelo que ela fez. Muitas vezes ela pode até prometer de não fazer aquilo novamente. A compra, aí já ressoa talvez um perfil de abusador. Né? Porque qual que é a diferença? O abusador, muitas vezes ele não é narcisista, mas ele tem atitudes abusivas. Né? Quem compra a criança é o abusador ou o narcisista. A mãe que é empática, ela vai tentar corrigir de outras formas. Ela sabe que o presente não funciona. Por quê? Porque ela recebeu o presente a vida inteira. Né? Ela foi comprada a vida inteira. Então ela sabe que o que faltou para ela foi justamente o diálogo, foi justamente eu posso contar com a minha mãe, eu posso conversar com a minha mãe vai conversar comigo. Ela sabe que é isso que falta. Então a tendência é a mulher que é mãe conversar com o filho. A compra, ela não vê como positivo justamente porque ela já viveu, ela já esteve nesse lugar. Ela não tende a reproduzir essa compra. Uhum. Mas o narcisista faz a compra. O narcisista é a pessoa que compra. Ele compra as pessoas, ele compra os filhos, ele manipula, e a parte dessa manipulação, desse convencimento é através de pagar coisas, de comprar coisas, de dar coisas, materiais. Porque o emocional, ele não tem capacidade nenhuma de dar. Nenhuma. Okay. Ele não se conecta emocionalmente com ninguém, com nada e nem ninguém. Uhum. Nós temos aqui o comentário que não é nada fácil, dizendo que não sabe quem é ela. Eu vou ler literalmente o que está escrito. Não é nada fácil, não sei quem eu sou, faço terapia e todas as fases foram bem difíceis. Fui enterrada viva pelo pai da minha filha foi
foi tirada de mim. É o caso que ela foi casada com um narcisista por 20 anos. Ela fez o complemento do comentário aqui, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Sejam bem-vindos. O tema hoje é sobre narcisista. A minha mãe narcisista me dava presentes e sempre jogava isso na minha cara. Por causa disso, muito tempo eu não aceitava nada de ninguém. Tá, um outro comentário de outra pessoa. Essa questão do homem, né, narcisista, usar a criança, né, para atingir a vítima. A mulher também faz isso com o pai, quando a mulher é narcisista. É muito sofrido. É muito sofrido mesmo. Eu sinto muito que você esteja passando por isso. Todas as fases são realmente difíceis. Eu considero a fase da aceitação a mais difícil. Continua o seu processo de terapia, é importante. Em algum momento, as coisas vão começar a fazer sentido para você. O transtorno de personalidade narcisista nem sempre tem lógica. Tá? Tem coisas que são fora da lógica. É tão absurdo que não tem como a gente conseguir dar sentido para aquilo. Mas sobre a sua vida, continua na terapia. Eu costumo dizer que vai doer muito antes de começar a melhorar, mas em algum momento isso melhora, né? Foca em você, foca na sua recuperação. Eu sinto muito que você esteja afastada da sua filha. Sinta-se abraçada. Correto. Bem, continuando um outro depoimento, eu estou evitando falar nomes, tá? Porque a live vai ficar gravada e estou evitando. Então, final 555 do Instagram dessa pessoa diz que hoje ela se separou de um marido narcisista, ele está com outra mulher há 5 meses, eu vejo nela o meu eu. Sei que ela vai ser a próxima vítima. O narcisista, ele sempre tem uma vítima. Normalmente ele tem de 2 a 3 vítimas ao mesmo tempo. E quando ele descarta uma vítima, ele rapidamente pode aparecer com uma nova vítima, que é o desfile com a nova vítima. Que é justamente para atingir a vítima anterior, para invalidar ela mais, para mostrar para ela que ele conseguiu, que ele tem uma pessoa incrível e que ela não foi tudo aquilo que ela deveria ser. Né? É esse imaginário que ele quer criar na vítima anterior. Mas é exatamente isso que você falou, ela só é a próxima vítima. Né? Tudo que ele está dando agora é o love bomb, né? Que é toda essa coisa, todo esse encantamento. Isso vai passar, essa fase vai passar e os ataques, as humilhações vão chegar, mas pode ser que você não fique sabendo. Eu bato muito nessa tecla, é uma das perguntas que mais aparecem na minha caixinha, né? Porque a gente tem uma sede de vingança, a gente tem uma sede de ver o narcisista se dando mal. E não esperem por isso. Primeiro, porque o narcisista não vai vir te contar que ele está se dando mal. Segundo, porque vítima nenhuma vai abrir o vídeo do Instagram e falar, olha, eu estou num relacionamento e o cara acabou de me humilhar. Vítima nenhuma faz isso. Né? Eu só estou aqui hoje porque em algum momento eu entendi que eu podia ajudar outras pessoas, mas nem todo mundo tem essa missão ou quer estar nesse papel. Então, não esperem saber que a outra vítima está sofrendo, que o narcisista está repetindo isso. A sua história tem que ser importante. O que você viveu tem que ser real. E você pode ter certeza, ele vai reproduzir isso com todas as pessoas com quem ele se relacionar. Mas não espere ficar sabendo. Foque em você e siga o seu processo de cura. Me diz uma coisa, o que faz um narcisista abandonar aquela vítima para ir para outra? É uma atitude da vítima em dar o chega, ou ele enjoa em algum momento e fala assim, cansei, quero outra? Eu seria leviana se eu falasse que tem um motivo específico. Não tem. Pode ser qualquer coisa, não tem. O narcisista vê a vítima como um objeto. Isso aqui é um objeto. Eu tenho vários objetos aqui na minha mão. Em algum momento, eu descarto esse aqui, coloco na estante, tá? Ele não é... A gente tem a impressão de que está sendo jogado no lixo. Para eles, nós estamos numa estante. E começo a brincar com esse aqui. Mas aí, esse aqui,
eu posso voltar com essa daqui para usar na hora que quiser. Para usar para triangular com essa daqui e vice-versa. É um jogo para ele, né? Não tem um motivo exato do descarte. Ele simplesmente descarta, às vezes, para punir a vítima. O descarte, muitas vezes, ele chega porque a vítima se nega a fazer alguma coisa que é absurda, e ele faz o descarte para que ela ceda. E aí, a hora que ela cede, ele volta com ela. Ou ele descarta porque ele viu uma oportunidade com uma outra vítima, alguma coisa ali, e ele vai lá viver aquilo, mas ele nunca abandona essa vítima. Ela está na estante. Para ele, ela está na estante. Ele pega aquela vítima a hora que ele quiser. Não tem um motivo. A vítima não é culpada. A vítima, você não tem culpa do descarte que você sofreu. Ele é assim. Ele vai fazer isso. Em alguns casos, o descarte nem acontece. Ele deixa a vítima ali no banho-maria, ele fica ali alimentando com migalhas aquela relação enquanto ele está rodando a cidade com outras vítimas. Tá, e me diz uma coisa. É um transtorno de personalidade. O narcisista, ele não tem consciência disso. Então não há tratamento para ele. Ele tem consciência que ele tem consciência que ele é um narcisista. Tem tratamento para ele? Não, o tratamento não tem nenhum tratamento eficaz. À medida que foi surgindo o tema do transtorno narcisista, isso chega para qualquer pessoa, não é só para a vítima. Então, já vi vários e vários casos da pessoa ler o meu Instagram, por exemplo, e se identificar como narcisista. Mas o narcisista, ele tem consciência de que ele é diferente. Ele pode não saber o nome, ele pode não saber que existe nome para o que ele é. Mas ele sabe que ele é diferente. Tanto ele tem consciência do que ele faz, que ele esconde. Né? Ele não sai falando para as pessoas que ele humilhou a namorada dele. O que ele faz? Ele faz o gaslighting, ele faz o espelhamento. Não, foi ela que humilhou, foi ela que... Ele fala que foi a vítima que fez, ele inverte. E para as outras pessoas, ele é o melhor companheiro do mundo. Ele paga de um bom homem, um bom namorado, um bom pai, porque ele esconde, ele tem consciência da punição. Por quê? Porque eu só sinto prazer ao punir a vítima. Então, a perversidade vem disso. Né? Eu estou sendo perverso porque isso me gera prazer, isso me gera sofrimento, isso me gera suprimento. Então ele tem consciência de que ele não é igual às outras pessoas e ele considera as pessoas empáticas bobas, trouxas, sabe? Porque elas são emocionais, ele não é emocional, ele é racional. Então ele julga, ele sabe que ele é diferente, ele pode não saber o nome, mas ele sabe, não tem tratamento. Narcisistas não aceitam que tem um problema, né? Eles se acham super corretos, eles são perfeitos, então eles não procuram ajuda, eles não aceitam que tem um problema, e quando eles procuram ajuda, se acontecer dele procurar ajuda, ele vai procurar para manipular, né? Ou ele manipula o profissional e coloca o profissional a favor dele, fazendo todo esse gaslight, todo esse espelhamento, trocando, invertendo os relatos de quem fez e quem recebeu, ou ele percebe que não vai conseguir manipular o profissional e pula fora e fala, não, isso aqui não é pra mim, eu não me identifiquei, quem faz terapia é pra gente louco, e sai fora. Ou ele não permanece, ou ele permanece porque ele conseguiu manipular o profissional que está atendendo ele. Uhum. Tem mais um comentário aqui que essa nossa participante fala que fazia de tudo para o ex-marido, o ex-narcisista, e por motivo nenhum ele quis o divórcio. E hoje ele tem dezenas de mulheres nas redes sociais, mas não deu o divórcio. Ou seja, ela foi realmente colocada na prateleira. Sim. Porque não tem motivo. E você pode fazer tudo por narcisista. Essa que é a questão. Você pode dar a sua alma para ele. Ele vai te humilhar, ele vai te desmerecer, ele vai te diminuir, ele vai sugar a sua identidade. E quanto mais você cede, pior ficam os abusos, mais graves ficam os abusos, mais perverso ele vai ser. Porque ele precisa do seu sofrimento.
Então, toda hora vai ter um abuso, porque ele precisa te punir, ele precisa fazer você sofrer para ter esse sofrimento. E tem um comentário aqui que fala justamente isso que nós conversamos, que ele inverte. Ele joga a culpa na vítima, né? Ela diz aqui que ele a acusava de traição, a chamava de abusiva, ela foi pesquisar por relações abusivas e encontrou o narcisista e identificou, descobriu que ele era um narcisista também. Eu gostaria de saber se você está há quanto tempo afastada desse rapaz, marido, ex-marido, ex-namorado, há quanto tempo, se vocês mantêm algum tipo de contato ou não. Vocês que estão participando com depoimentos aqui, eu estou evitando falar nomes, porque a live vai ficar gravada, até para não expor ninguém. E obrigado quem está me seguindo aqui, estou vendo que vocês estão começando a me seguir, gratidão. E esse tema, a gente vai voltar lá na frente, tá? Eu quero dar seguimento, eu acho que 1 hora é muito pouco da gente estar conversando, e daqui a pouco vamos ter, olha aí, 0, contato 0. Ok, é isso mesmo. Para a gente estar, se você se colocar disponível, lógico, né? Para a gente trocar essas informações e fazer uma parte 2, provavelmente mês que vem. Porque daqui a pouco vamos fazer 1 hora, né? Mas, diga. Respondendo a sua pergunta, Juana, do ex-marido, o último contato que eu tive com ele foi em 2010 para assinar o divórcio, porque quando nós separamos, ainda não tinha virado a nova lei de divórcio, então eu fiz a separação consensual para depois poder fazer o divórcio. A separação, depois Então, a separação consensual foi em 2009 e o divórcio foi em 2010. Ele me ameaçou de morte, ele me perseguia, ele ligava na minha casa, ele passava na porta da minha casa. Eu mantenho o contato 0 desde o dia que ele foi para fora de casa. Vocês não tiveram filhos, né? Não, eu encontrei com ele. Não tenho filhos. Eu encontrei com ele só na separação consensual e no divórcio, e nunca mais eu encontrei com ele. Contato 0 desde sempre. Ele tentou algumas vezes esse contato, mas eu nunca dei abertura, nunca deixei uma brecha, e sigo assim há 14 anos. Ok. Uma pergunta, você falou ameaça de morte. Eles podem chegar nesse finalmente de realmente matar a vítima, porque matando a vítima ele zera toda essa manipulação. Eles podem chegar no finalmente ou só fica na ameaça? É muito, muito raro que o narcisista chegue nesse ponto. Por quê? Porque a imagem para o narcisista, a imagem dele é muito, muito importante. Sim, então, se ele fizer isso, né? ele vai ser exposto. Então, assim, pode acontecer ameaça, mas se ele vai executar é outra coisa. Agora, no meu caso, 2 coisas que eu queria falar. Uma que a seguidora falou, né, que o cara acusava ela, eu sofri isso. Né, ele chegou em pessoas da minha família falando que eu deixava de ficar sem tomar banho durante 3 dias, e na verdade era ele que fazia isso. E chegaram a me perguntar sobre isso. Assim, é tão disfuncional, uma família que é disfuncional, como a minha foi, ela abre espaço para duvidar de você mesma. Então, quer dizer, eu convivo com a pessoa há anos e anos, com aquela família, com aquela estrutura, e ainda sou questionada sobre o comportamento, né? E ele me ameaçou assim, quando ele me agrediu fisicamente, eu tirei a aliança, coloquei em cima da cama e falei, acabou, você pode pegar suas coisas e ir embora. Ele deu um chute na porta do quarto e correu para a cozinha, e eu ouvi ele mexendo nos utensílios, né, nos talheres. E aí eu levantei para ver o que ele estava fazendo, ele pegou uma faca e virou para mim e falou, eu não vou aceitar o divórcio, um de nós 2 tem que morrer. Nessa hora eu virei as costas e saí, uma vizinha estava na porta, eu entrei casa dentro dela e falei, não fala que eu tô aqui. E aí ela entrou atrás de mim, perguntou, e aí foi ela que me deu todo o socorro e me escondeu ali até ele sair.
Essa foi a ameaça de morte que eu recebi. Bom, bem, comentário aqui. Eu fiquei doente fisicamente, emocionalmente, não existe contato com o narcisista, contato zero. Então, 000 é o melhor mesmo. É o melhor. Para quem tem filho, tem que usar a técnica pedra cinza, né? Que também Pedra tem cinza. uma eficácia muito boa, tá? Quando você consegue colocar a técnica mesmo ali rodando, você consegue se desligar emocionalmente. Gente, à medida que você vai se fortalecendo, aquilo não vai te atingindo mais. Gente, como é que deve ser a cabeça de filhos cujo pai deve tentar manipular aqueles filhos, falando da mãe, e eles vivendo uma relação saudável com a mãe e complicada com o pai? Você não tem como decifrar foge isso. do controle, né? Assim, quando a criança está com o pai, está fora do controle da mãe, infelizmente. Ou a parte dela é orientar, dar exemplos, né, conversar. Por quê? Porque a criança passa mais tempo com ela do que com o pai. Então, isso também é positivo, porque a maior influência que a criança sofre é da mãe, e não do pai, ou vice-versa, né? Dependendo do cenário. Então, tem que se agarrar a isso, né? Dar exemplos, mostrar, trabalhar os temas, empatia, respeito, amor. Isso é muito importante também, mas o exemplo arrasta. Né? Então, se você quer que seu filho aprenda sobre algo, dê exemplo para ele, além de falar, além de orientar. O exemplo é mais forte do que a fala. Tem uma pergunta aqui na caixinha, qual a diferença entre um narcisista e um psicopata? Como é que você consegue identificar essa diferença? A diferença é muito sutil, tanto que há uma conversa de se tornar um transtorno só, definido em níveis, né? O narcisista, ele preza mais pela imagem dele do que o psicopata. Né? O psicopata, ele acha que está acima da lei, acima de qualquer pessoa, que ele pode tudo. Então, ele tende a ser uma pessoa mais violenta fisicamente, né? De ameaça mesmo, e não se retrai por exemplo, uma medida protetiva. O narcisista, ele tende a se retrair. Se a mulher pede a medida protetiva ou faz a denúncia, ele tende a própria imagem, né? A própria vai prejudicar a sua imagem. Por isso que é narcisista. O psicopata, no caso, ele até desafia. Ele desafia, exatamente. Ele desafia, ele enfrenta, ele desafia, ele tenta fazer o jogo dele. Quando você vê, ele está sentado na sua sala tomando um uísque de boa e com uma pistola do lado. Se falar alguma coisa, é teco na cabeça. Agora, o narcisista, ele vai sempre olhar, ele vai estar sempre se olhando. É só lembrar da fábula, do conto, da história grega, se eu não me engano. Um outro comentário de outra participante aqui, dizendo que o ex dela a intimidava com gritos, tocos em paredes, no volante, em carro, em movimento. Gente, isso é muito assustador. É muito assustador. Isso é tortura e abuso psicológico. É considerado abuso psicológico. Sim. O tratamento está na vítima, né? Tanto tratamento terapêutico. Sim. É uma doença, assim, alguns profissionais não encaram como doença, né? Encaram como uma maneira de ser. Eu encaro como doença. É uma doença que quem adoece é a vítima. Né? Quem tem que fechar a porta é a vítima. Quem tem que ir atrás do prejuízo é a vítima, porque o narcisista, ele entra e sai das relações limpo, porque ele não se envolve emocionalmente com aquelas pessoas. Então, é a vítima que tem que fechar a porta, fazer o contato zero, fechar todas as brechas, não stalkear, não ir atrás e buscar tratamento. É a vítima que tem sequelas dessa relação. Ok, tudo bem. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta a mais, alguma curiosidade a mais. A gente já está com 1 hora de live, tá? A gente vai estar... Eu vou deixar ela encerrar
Vou tentar salvar para ver se eu consigo. A minha imagem está prejudicada aqui no Instagram. Eu só estou ouvindo o som da voz dela, acompanhando a imagem no computador. Por isso que de vez em quando eu estou lendo os textos aqui, tentando me virar nos 30. E eu faço um convite, 2 convites para vocês. O primeiro convite é que quem me segue, siga a nossa amiga convidada, a Regina, e quem a segue, passa a me seguir. Isso é uma maneira, uma forma até de agradecimento, de compreensão, já que a gente está doando uma hora nossa de conhecimento. A história foi fantástica, a gente quer fazer, eu quero convidá-la novamente para a gente dar continuidade a esse bate-papo. Eu acho que tem muita informação ainda interessante. A sua especialidade é justamente no acompanhamento, no tratamento de vítimas com narcisismo, porque não se limita só à família, gente, amigos, na área profissional, quer dizer, e tudo mais. Então, a gente tem um amplo caminho ainda a ser percorrido, da gente estar conversando sobre esse tema. E o segundo convite, né, eu que sou cara de pau, no caso, eu vi que algumas pessoas são vítimas, estão aqui presentes. Quem desejar, me procura no direct, tá? E a gente pode conversar na possibilidade de também estar fazendo uma live para levar mais e mais e mais informação para as pessoas que estão ainda envolvidas com familiares, com pessoas que têm o narcisismo como um transtorno de personalidade, para ajudar essas pessoas a se tocarem. Como aquele vídeo que a sua terapeuta te encaminhou, eu fiquei curiosa, se você se lembrar de vídeo é esse, qual o nome, onde eu procuro para estar assistindo também, porque conhecimento não ocupa lugar, Regina, porque é interessante. A gente precisa, realmente. Tem aqui um comentário, tá? Aqui eu já posso falar o nome. Flávia. Flávia está dizendo que ajuda a vítima também de relacionamento abusivo na Flórida. Andou aqui um pouquinho. E se precisarem de algum apoio, podem contar também com ela. E quem desejar conversar com a Regina no direct, conhecer o trabalho dela, trocar alguma informação, vocês fiquem super à vontade. Não é a minha especialidade, eu sou psicoterapeuta, minha área é outra, mas é aquilo, eu sou uma curiosa por natureza, eu estou sempre querendo trazer temas especiais para poder dar uma luz no fim do túnel, como foi escrito aqui ainda há pouco, dizendo que você, Regina, foi a luz do fim do túnel, com a ajuda que veio de você, porque eu não estava louca. Deve ser uma paciente sua, tá? Não vou dizer um nome. Tá? Gratidão pelo carinho de vocês. Porta está aberta, Ruana. A gente pode fazer aí mais lives para trazer essa informação. É muita coisa e quanto mais a gente puder divulgar, melhor é. E quem precisar também pode me chamar no direct. A gente conversa. Se quiser acompanhamento também, é só mandar uma mensagem que eu mando as informações. Eu estou aqui para caminhar junto com vocês contra o narcisismo, né? Trabalho com todos os temas tanto mães narcisistas, famílias, marido, namorado, e tendo os outros transtornos também para poder auxiliar vocês, né? Porque nem tudo é narcisismo. Nem tudo Já peguei casos em que não era narcisista, então eu tenho que compreender dos outros transtornos, tanto transtorno de humor quanto transtorno de personalidade, para poder acompanhar vocês. Tá? Conta comigo, porta tá aberta, vamos conversar já para a live. Só nesse comentário já me vem umas 3 ou 4 perguntas, eu vou parar por aqui, vou segurar. A gente vai estar conversando no Zap depois. Muito obrigada mais uma vez. Tá, gente? Fiquem com Deus. Beijo. Bom te conhecer, Ruana. Prazer mesmo, imenso estar aqui. Mesmo. Eu vou marcar você como colaboradora na live e tomara que a imagem esteja nós duas, porque aqui você já sabe o que está acontecendo, tá bom? Vamos torcer para salvar tudo. Salvar beijo. tudo. Gente, beijo para vocês.